Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Grandes Pensadores, do canal Diretório D. No vídeo de hoje, falaremos sobre Jean-Jacques Rousseau, um dos grandes pensadores da filosofia e da política. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar sua vida, suas obras e o legado que deixou para as gerações futuras. Nascido em Genebra em 1712, Rousseau teve uma infância difícil, mas encontrou seu caminho na vida adulta, chegando a Paris e conhecendo Diderot. Suas obras mais importantes incluem o Discurso sobre as Ciências e as Artes, O Contrato Social e Émile. Rousseau defendeu ideias como a natureza humana e o bom selvagem, a crítica à propriedade privada e à desigualdade social, a soberania popular e o contrato social, além de abordar a educação e o desenvolvimento moral do indivíduo. Sua influência e legado são inegáveis, tendo impacto na Revolução Francesa e na formação das democracias modernas, contribuindo também para a pedagogia e a educação. Pensadores como Kant e Marx foram influenciados por suas ideias, apesar das críticas e controvérsias que cercam seu trabalho. A importância de Rousseau para a filosofia, política e educação é inquestionável, e suas ideias continuam relevantes no mundo contemporâneo. Encorajamos você a nos acompanhar nessa jornada sobre a vida e obra de Rousseau, mas antes, te convidamos a seguir nosso canal e apertar o sininho para que possa ser avisado sempre que postarmos novos conteúdos. Seu like em nossos vídeos é muito importante para nós. Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, em 28 de junho de 1712. Ele foi abandonado por sua mãe pouco depois do nascimento e foi criado por seu pai, um relojoeiro. Ainda jovem, Rousseau desenvolveu uma paixão pela leitura e passou a se dedicar ao estudo da literatura e da filosofia. Aos 16 anos, Rousseau fugiu de casa e passou a viver como um vagabundo, viajando por toda a Europa. Durante esse período, ele trabalhou em diversos empregos, incluindo como servente, tutor e músico. Em 1742, Rousseau mudou-se para Paris, onde conheceu Denis Diderot, que o contratou para escrever artigos para a enciclopédia. Essa colaboração marcou o início da carreira literária de Rousseau e o colocou em contato com as principais ideias filosóficas da época. Rousseau também teve um relacionamento significativo com Madame de Warens, que o acolheu quando ele estava em dificuldades financeiras. Ela se tornou uma espécie de mentora para Rousseau, ajudando-o a se tornar um escritor e filósofo reconhecido. Nos últimos anos de sua vida, Rousseau tornou-se cada vez mais isolado e paranoico, acusando seus amigos e inimigos de conspirar contra ele. Ele morreu em Ermenonville, França, em 2 de julho de 1778. Apesar de seus problemas pessoais, Rousseau deixou um legado significativo na história da filosofia, especialmente em relação à teoria política e à educação. Suas ideias influenciaram muitos outros filósofos e tiveram um impacto duradouro na cultura ocidental. A primeira obra de Rousseau a ser destacada é o Discurso sobre as Ciências e as Artes, publicado em 1749. Nesta obra, Rousseau argumenta que o progresso científico e artístico não está necessariamente ligado à melhoria da moralidade e da felicidade humana. Ao contrário, ele defende que a civilização e a cultura podem corromper a natureza humana, tornando as pessoas mais egoístas e infelizes. Em seguida, temos o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, publicado em 1755. Nesta obra, Rousseau investiga as origens da desigualdade entre os seres humanos e argumenta que a desigualdade social e econômica é uma consequência da evolução histórica, em que o desenvolvimento da propriedade privada e da divisão do trabalho levou a uma sociedade hierárquica e desigual. Uma das obras mais conhecidas de Rousseau é O Contrato Social, publicado em 1762. Neste livro, ele discute a relação entre o indivíduo e o Estado e argumenta que a soberania deve residir no povo, que é o detentor do poder político. Rousseau defende que o Estado deve ser baseado em um contrato social livremente consentido pelos cidadãos, e que sua função é garantir a liberdade e a igualdade de todos. Outra obra importante de Rousseau é Emílio, ou da Educação, também publicado em 1762. Neste livro, ele discute a natureza da educação e defende que a educação deve ser natural e adaptada às necessidades e capacidades do indivíduo.
Ele argumenta que a educação deve ser baseada na experiência e na observação, e não em regras pré-determinadas e na autoridade. Por fim, temos as Confissões, publicadas póstumamente em 1782. Nesta obra, Rousseau relata suas experiências pessoais, desde sua infância em Genebra até sua vida adulta em Paris e outras cidades da Europa. As Confissões são consideradas uma das primeiras obras de literatura autobiográfica e são importantes para entender a vida e as ideias de Rousseau. Todas essas obras de Rousseau são importantes para entender suas ideias e sua filosofia. Elas influenciaram profundamente a história da filosofia e a cultura ocidental, e ainda são estudadas e discutidas por estudiosos em todo o mundo. Jean-Jacques Rousseau é um dos filósofos mais importantes da história ocidental, e suas ideias e conceitos influenciaram profundamente a política, a educação e a cultura em geral. Nessa parte do vídeo, vamos abordar as principais ideias e conceitos de Rousseau, que são ainda hoje objeto de debate e reflexão. Rousseau acreditava que o ser humano é naturalmente bom e livre, mas que a sociedade corrompe e limita essa bondade e liberdade. Ele criou a figura do bom selvagem, que representa o estado natural do ser humano, livre da corrupção e da opressão social. Para Rousseau, a civilização e a cultura trazem consigo a desigualdade, a propriedade privada e a exploração, que destroem a harmonia e a igualdade natural entre os seres humanos. Rousseau foi muito crítico da propriedade privada e da desigualdade social. Ele acreditava que a propriedade privada é a fonte da desigualdade e da opressão, e que deveria ser substituída pela propriedade comunal. Ele também foi contra a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria privilegiada, e defendia a distribuição equitativa de bens e recursos. Em seu livro O Contrato Social, Rousseau desenvolveu a ideia de que a soberania não deve residir em um monarca ou em uma elite, mas sim no povo como um todo. Ele argumentou que a única forma legítima de governo é aquela que é baseada no contrato social, onde as pessoas renunciam a parte de sua liberdade em troca da proteção do Estado. O Estado deve representar a vontade geral do povo, e não os interesses de uma minoria privilegiada. Rousseau também escreveu sobre educação e desenvolvimento moral do indivíduo em sua obra Emílio, ou da Educação. Ele acreditava que a educação deve ser voltada para o desenvolvimento integral do indivíduo, levando em conta suas habilidades e necessidades individuais. Ele enfatizava a importância da experiência e da aprendizagem prática, em vez do ensino formal e abstrato. Ele também argumentava que a educação deve ser voltada para o desenvolvimento moral, para que as pessoas possam viver em harmonia e respeito mútuo. Em resumo, as ideias e conceitos de Rousseau têm uma grande relevância e influência até os dias atuais. Sua crítica à desigualdade social, à propriedade privada e à concentração de poder nas mãos de uma elite, assim como sua defesa da soberania popular e da educação integral e moral do indivíduo, são ideias que continuam a inspirar movimentos sociais e políticos em todo o mundo. Jean-Jacques Rousseau deixou um grande legado para a filosofia e para a história, tendo influenciado diversas áreas do conhecimento humano. Uma de suas principais contribuições foi a defesa da soberania popular e do contrato social, conceitos fundamentais para a formação das democracias modernas. Suas ideias tiveram grande impacto durante a Revolução Francesa, sendo citado pelos líderes revolucionários e influenciando a redação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além disso, Rousseau também deixou sua marca na área da pedagogia e da educação. Em sua obra Emílio, ou da Educação, ele propôs uma nova maneira de educar as crianças, baseada em valores como a liberdade e a responsabilidade individual. Sua defesa de uma educação natural, em que a criança aprende a partir da experiência e da observação, influenciou o desenvolvimento da pedagogia moderna. Rousseau também teve grande influência sobre outros pensadores importantes, como Immanuel Kant e Karl Marx. Kant, por exemplo, utilizou a teoria de Rousseau sobre a natureza humana e o bom selvagem em sua própria filosofia, enquanto Marx se inspirou em suas críticas à propriedade privada e à desigualdade social para desenvolver sua teoria da luta de classes. Porém, Rousseau também foi alvo de críticas e controvérsias em torno de suas ideias. Seu conceito de bom selvagem foi questionado por muitos, que argumentaram que ele ignorava a complexidade e a violência da vida nas sociedades primitivas.
Além disso, suas críticas à propriedade privada foram vistas como perigosas e impraticáveis por alguns críticos. Apesar das controvérsias, o legado de Rousseau continua sendo relevante e inspirador para muitos, tendo deixado sua marca na filosofia, na política, na pedagogia e em diversas outras áreas do conhecimento humano. Chegamos ao final dessa jornada através da vida e obra de Jean-Jacques Rousseau, um dos mais importantes filósofos do século XVIII. Foi possível perceber a sua forte influência na filosofia política, educação e na cultura em geral. As ideias e conceitos defendidos por Rousseau, como a natureza humana e o bom selvagem, a crítica à propriedade privada e à desigualdade social, a soberania popular e o contrato social, e a educação e o desenvolvimento moral do indivíduo continuam a ser discutidas e aplicadas em diferentes áreas do conhecimento e da prática social. Rousseau foi um dos grandes pensadores que contribuíram para a formação das democracias modernas, especialmente com a sua defesa da soberania popular e da ideia de que o poder deve ser exercido em benefício do povo. Além disso, suas contribuições para a pedagogia e a educação continuam a influenciar as práticas educacionais contemporâneas. O legado de Rousseau se estendeu além de seu tempo, influenciando outros pensadores, como Kant e Marx. No entanto, suas ideias também geraram críticas e controvérsias, especialmente em relação ao seu conceito de bom selvagem e a sua defesa da ideia de que a sociedade corrompe o indivíduo. Em suma, a obra de Jean-Jacques Rousseau continua a ser relevante e atual, especialmente em um mundo marcado por desafios políticos, sociais e ambientais. Refletir sobre as questões levantadas por Rousseau pode nos ajudar a repensar e a transformar nossas sociedades para que possamos viver em um mundo mais justo e equitativo. E aí? O que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários o que você achou da vida e da obra de Rousseau. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e clica no sininho. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo para que continuemos elaborando conteúdos inteligentes e de qualidade. Você pode nos seguir também em nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Spotify, Quai e TikTok. Em qualquer uma delas, basta procurar por @Diretório D. Esperamos por você em nosso próximo vídeo. Diretório D. Conteúdo inteligente para pessoas inteligentes.